Olá, estudantes de História do nono ano. Vamos continuar falando ainda dos anos 20 aqui no Brasil. Essa aula vamos falar sobre a coluna paulista, a coluna Prestes. A coluna paulista e a coluna Prestes. Ok? Então, vejam, com o movimento tenentista, vários militares ainda ficaram revoltados com o 18 do Forte de Copacabana, que eu acabei de falar na aula passada, na aula anterior. Então, esse movimento formou uma coluna de soldados ali na cidade de São Paulo, ok? E chamada de coluna paulista. Como eu vou colocar aqui uma foto sobre a coluna paulista. Deixa eu ver aqui. Bom, vejam aí. Pronto. A Revolução Paulista de 1924 foi o maior conflito armado em São Paulo, já que durou 23 dias. Então, vejam, esses militares, volta aqui para mim, esses militares paulistas, eles também queriam mais participação no governo, eles queriam um voto secreto, queriam moralizar a política, mas não ganhavam muito apoio. Inclusive, esses paulistas, eles vão até dominar aí o governo de São Paulo. Eles tinham uma liderança aí do general Isidoro Dias Lopes e eles chegaram a ocupar a capital aí de São Paulo e apresentaram um programa de reivindicação. Entre eles, como já está falado muito aqui nas minhas videoaulas, é o voto secreto. Mas também eles queriam a obrigatoriedade do ensino primário, que hoje é o ensino fundamental, e também queriam a renúncia, queriam a deposição também do presidente da República. Bom, então, após 3 semanas aí de duros conflitos, batalhas que ocorreram no meio da cidade de São Paulo, esse movimento da coluna paulista ele acaba se enfraquecendo, mas os rebeldes lá, paulistas, não desistiram. E esses soldados desceram, eles formaram uma coluna e começaram a viajar, a andar até o estado do Paraná e ficaram ali na cidade de Foz do Iguaçu. A coluna paulista ficou estabelecida lá em Foz do Iguaçu. E depois, com o tempo, 2.000 soldados mais ou menos, lá do Rio Grande do Sul, liderados aí por um capitão chamado de Capitão Luiz Carlos Prestes. Aprendam esse nome, Luiz Carlos Prestes, porque ele vai liderar a coluna Prestes. Então esse capitão, ele vai se reunir com a coluna paulista, com esses soldados que vieram de São Paulo, que foram praticamente expulsos de São Paulo, e vão se reunir com soldados gaúchos do Rio Grande do Sul, E a partir daí, esses soldados do Rio Grande do Sul e esses soldados paulistas vão formar uma só coluna, chamada de coluna Prestes, e vão andar pelo Brasil. Vou mostrar aqui uma foto das andanças da coluna Prestes. Bota aqui na tela. Muito bem. Vocês estão vendo aí na tela. Vejam que a coluna Prestes ela sai aí de Guaíra, no Paraná, vai passando ali por vários estados do Brasil, certo? E chegando até a Bahia. Ele passa pelo estado do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, bem no interiorzinho de Minas Gerais, passa pelo Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, bem no limitezinho de Alagoas, não passa em Sergipe e para na Bahia. Só depois da Bahia é que a coluna Prestes, depois que é confrontada, ela começa a se retirar e vai para a Bolívia. Então, em 1925, os 2 grupos aí, como eu havia falado, se reúnem, e formam a coluna Prestes
Mas por que a coluna Prestes ela não entrou no interior de alguns estados brasileiros? Porque era muito comum os políticos daqueles estados, como aconteceu lá em Alagoas, por exemplo, políticos que eram chamados de coronéis, né? Eles acabavam contratando jagunços, né? E cangaceiros, que quem eram esses cangaceiros? Eram pessoas comuns, né? Que davam arma para ele e eles se reuniram e formavam um pequeno exército, vamos dizer assim, um pouco de mercenários. Né? Esses cangaceiros eram lá aqui no Nordeste, nesse período dos anos 20, liderados aqui por Lampião. E todo mundo tinha medo de Lampião. Então essas tropas que não eram ligadas ao exército eram chamadas de forças patrióticas, tá certo? E a coluna Prestes não aguentou e saiu da Bahia e voltou e foi se exilar e foi embora para a Bolívia, onde o movimento já tinha menos aí de 800 homens. Então a coluna Prestes ela acabou também se dissolvendo. Vou colocar aqui, deixa eu ver, a pergunta, né? Vamos lá. Identifique os estados por onde a coluna Prestes não passou e levante uma hipótese para explicar por que os rebeldes evitaram certas unidades da federação. Eu vi muitos alunos falando, professor, unidades da federação, o que é isso? São os estados brasileiros. Cada estado é uma unidade da federação. A federação é o país inteiro. Cada estado é uma unidade. Entenderam? Então, a coluna Prestes não passou no estado de São Paulo. A coluna Prestes também não passou no estado do Rio de Janeiro. A coluna Prestes também não passou no estado do Espírito Santo. E também os estados da região norte, né, como o Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá. Esses estados eles não passaram porque era muito distante, não tinha como eles irem até lá na região extremo norte, né? Mas, como eu havia falado para vocês, agora há pouco, esses estados em que a coluna Prestes eles não passaram porque eles iam enfrentar muita resistência. Por exemplo, em alguns estados do Brasil, aqui do Nordeste brasileiro, a coluna Prestes não enfrentou nenhum tipo de resistência. Então eles não tiveram nenhum problema em passar, como pelo Maranhão, pelo Piauí. Espero que tenham entendido essa videoaula. Bons estudos!